Olá formando, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal. Eu sou o formador Nangula Ivaristo e na videoaula de hoje eu vou ensinar como criar uma base de dados de venda no Excel. Vamos a isso! Bem, eu tenho aqui a minha base de dados na tela e ela está concebida da seguinte maneira. Aqui nesta zona de cima eu tenho uma parte onde eu passarei a inserir as minhas vendas diárias. Essa tabelinha está constituída por um campo que se chama data, produto, o barra M para designar unidade de medida, que é a unidade de medida que será vendido o produto, considerando que seja um comércio a retalho. E aqui QTD para representar a quantidade, aqui preço, que é o preço de venda, aqui o valor, que vai ser a quantidade vezes o preço unitário, para determinar o valor do produto vendido. Aqui o vendedor, para descrever o vendedor que está a atender aquela venda. E aqui o cliente, para quem se está a vender um determinado produto. Vale a pena ter essa estrutura dessa maneira, porque no final vamos poder fazer análises muito importantes. Vamos poder saber das vendas, do desempenho de cada vendedor, como vocês podem observar aqui nesse dashboard. Observem que aqui eu tenho um gráfico onde eu mostro as vendas de Ofélio, vendas de Fernando. Aqui mais abaixo eu tenho as vendas por clientes, cliente Lopes, Vasco, Pereira e por aí vai. Mais à frente vamos falar com mais propriedade sobre esse nosso dashboard. Então, voltando aqui para a nossa base de dados de vendas. Bem, então aqui nesta zona que nós vamos inserir as nossas vendas diárias, já descrevemos aqui as colunas de que elas estão constituídas, ok? Mas abaixo aqui para a data, pessoal, aqui para a data, vamos usar a função hoje. É um recurso que o Excel tem. Esta função hoje vai permitir trazer a data do sistema, não é? À medida que nós abrimos a nossa base de dados, o Excel, ele vai nos trazer a data de forma automática. Já vamos ver como é que isso funciona. Aqui para o produto, vamos, em vez de escrevermos manualmente, vamos apenas usar o recurso validação de dados em forma de lista, para que sempre que clicarmos aqui na setinha, ele traga a lista de todos os produtos e nós simplesmente clicamos em um determinado produto e automaticamente ele vai nos trazer aqui a unidade de medida, vai nos trazer aqui o preço de venda e o valor vai ser calculado, ok? A quantidade nós vamos inserir de forma manual, a unidade de medida ela vai trazer em função da função PROCV, que também vamos ver aqui nesta videoaula. Bem, aqui a quantidade vamos inserir de forma manual, o preço vai vir em função da função PROCV, o valor vai vir em função de uma fórmula simples que vai ser resultado da multiplicação da quantidade vezes o preço, ok? E aqui para os vendedores nós vamos também criar aqui a validação de dados para que quando clicamos na setinha vai demonstrar diversos vendedores e apenas vamos clicar no e escolher. A mesma coisa vai ser para a parte do cliente, ok? Muito bem. Aqui mais abaixo é a nossa base de dados propriamente dita. Nessa base de dados é onde os dados serão armazenados. A lógica do negócio é a seguinte: os dados serão tirados daqui e passados para aqui, ok? Sem ter que fazer o copiar e colar. Vai ser tudo de forma automática e para isso vamos usar o recurso, vamos usar a ferramenta, para isso vamos usar as macros para fazer esse tipo de automação, ok? Lembrando que as macros são ferramentas de automação aqui do Excel. Lá mais para frente, com mais detalhe, também vamos ver aqui sobre isto, ok? Vamos a isso, então, a começar. Esta base de dados ela está constituída por algumas planilhas. Eu dividi da seguinte maneira. Tenho aqui a planilha entidade e nessa planilha entidades eu tenho aqui a tabela de vendedores, onde os meus vendedores estão cadastrados, e tenho aqui a tabela clientes, onde os meus clientes estão cadastrados, ok? Eu vou trabalhar com esses vendedores e com estes clientes. Em seguida, tenho aqui uma planilha que se chama produto. Nessa planilha produto, eu tenho a minha tabela produto, onde eu também tenho cadastrado os meus produtos. Em seguida, tenho a planilha vendas, é onde nós desenvolvemos a nossa base de dados
propriamente dita, ok? Mas a seguir temos aqui tabelas dinâmicas, onde vamos fazer os resumos aí das nossas vendas. Esse resumo vai ser baseado da seguinte forma: vamos saber as vendas pelos vendedores, por exemplo, vendas por vendedores, venda que Fernando executou, vendas que Ofélio executou. Tenho aqui também uma tabela dinâmica para vendas por clientes, para saber as vendas efetuadas por determinado cliente. Aqui, por exemplo, tem aqui o Lopes, o Vasco, o Pereira, que são os meus clientes, e aqui tem os devidos valores que eles foram efetuadas as compras. Mas aqui a seguir tenho as vendas por produtos. E também vamos ter aqui uma venda por quantidades para mostrar as quantidades que foram vendidas de acordo a cada produto da nossa base de dados. E no finalzinho nós vamos ter aqui o nosso dashboard, que é um painel administrativo que vai demonstrar diversos gráficos e vamos poder fazer a análise em simultâneo. Por exemplo, se eu quiser saber o desempenho e vendas do Fernando, basta eu clicar aqui na segmentação do Fernando e observem que esses gráficos aqui, dinamicamente, eles vão se alterando. Dou um clique no Fernando e observem só que os gráficos mudaram-se já agora, tudo baseado nas informações filtradas pelo Fernando. Ok? Com mais detalhe, mais à frente nós vamos falar. Caso eu queira remover, eu tiro. E se quiser ir aqui ao Ofélio, dou um clique, ele mostra aqui do Ofélio e por aí nós vamos. Bem, então vamos por começar a estruturar, a criar a nossa base de dados. Bem, pessoal, já expliquei da lógica de negócio, ou seja, dá mais uma vez, deixa só aqui refazer. Vamos dar aqui o recurso. Bem, a lógica de negócio é a seguinte. Aqui nós inserimos a venda que queremos efetuar e em seguida os dados aqui desta faixa deverão ser transferidos para esta aqui, ok? Em vez de fazer isso de forma manual, vamos fazer isso por via da macro para fazer a nossa automação, ok? Então vamos lá. Eu coloco o indicador do celular aqui na célula B5, porque é aqui onde eu quero que apareça a minha data de forma automática e vou digitar lá o sinal de igualdade, igual, e digito HO. Com isso, ele traz aqui diversas funções, entre elas a hoje, eu dou apenas duplo clique nela e pressiono a tecla Enter. Com isso, ele me traz a data atual do sistema. É claro, hoje são 23 de fevereiro de 2026, correspondente à data aqui do sistema do meu computador. Em seguida, aqui eu devia escrever aqui o produto, por exemplo, arroz. Em vez de escrever aqui arroz, o que é que eu vou fazer? Vamos usar aqui o recurso de validação de dados, ok? Vamos lá então, indicador de célula aqui, nesta célula que para mim é a célula C5 e vou dar um clique aqui no recurso validação de dados. Lembrando que este recurso está no menu dados, ok? E vir aqui em validação de dados, dê lá um clique e vai me aparecer essa caixinha aqui que é a caixinha de validação de dados. Aqui mais abaixo eu vou escolher, vou dar um clique nessa setinha onde está escrito qualquer valor, nessa caixinha, nesse retângulo e dou um clique e ali ele desenrola. Ao desenrolar, eu vou para a opção lista, dou um clique em lista e mais abaixo tenho aqui um retângulo de origem. Dou um clique aqui em origem para que o meu cursor se desloque para aí e em seguida vou para a origem. A origem, pessoal, é o local onde eu tenho a lista dos meus produtos, no caso na planilha produtos. Então vou dar um clique aqui na planilha produto, dei um clique, vou arrastar essa caixinha aqui para esse lado para que eu possa ver bem. Então, é essa lista que eu quero tornar em forma suspensa em jeito também de validação de dados. Seleciono do primeiro produto ao último produto. E observem que aqui para a origem ele trouxe aqui uma referência, tá? Uma referência de uma faixa. Em seguida, vou dar um clique em OK. E aqui, neste retângulo, já apareceu essa caixinha aqui. Tem aqui essa caixinha, essa setinha. Basta que eu dê um clique nessa setinha, então os recursos, ou seja, os produtos da minha base de dados, todos os produtos que constam da minha planilha produtos são visualizados nesta minha célula, quando eu clico aqui para desenrolar, ok? Muito bem. Já a unidade de medida para que... Qual é que é a ideia, pessoal? A ideia é que quando nós digitamos um certo produto, é que a unidade de medida apareça de forma automática. E vamos fazer isso usando a função PROCV. Então, vamos lá. Eu deixo o indicador de célula nesta célula aqui, que é onde eu quero que apareça a unidade de medida, célula D5, e vou inserir a função PROCV. Vamos dar direto aqui no FX, ao lado da barra de fórmula, e damos lá um clique. E na sequência aparecem aqui diversas funções. Aparece aqui a caixinha de diálogo de inserir funções.
Eu quero encontrar a função PROC-V, que eu já sei. Eu posso escrever aqui nessa descrição, PROC-V, e em seguida dar um clique aqui em ir, e ele já me traz aqui a função PROC-V, uma das maneiras que também podemos trazer a função muito rápida. Faço duplo clique aqui em PROC-V, e em seguida ele vai me pedir o valor procurado. O valor procurado, pessoal, vai ser aquele que vai estar aqui, o produto. Então, eu vou dar um clique nesta célula, de maneira que quando eu digitar aqui, ou seja, selecionar um produto, ele vai me trazer a correspondência da unidade de medida deste produto que tiver aqui. Já dei lá um clique e observem que aqui essa caixinha, ele mostra o endereço da célula, que é a célula C5. Na sequência, eu vou dar um clique aqui em matriz tabela, tá? Para o meu cursor se deslocar em matriz tabela. E na sequência, a matriz tabela é a tabela, é o local, a origem, onde tem os dados que eu quero procurar, tá? Um certo produto que estiver aqui, que vai ser o valor procurado, e vir fazer corresponder na tabela produto o que vem aqui deste lado. Vamos fazer aqui na prática para ver como é que isso é melhor. Então, ao estar aqui em matriz tabela, vamos dar um clique aqui na nossa planilha produtos. Em seguida, vamos selecionar do primeiro produto até a segunda coluna, que é a coluna da unidade de medida. Por que esta coluna que eu pretendo retornar? Eu até já numerei aqui 1, 2, para facilitar aqui a compreensão da função PROC-V. Então, tenho aqui a minha matriz tabela, quer dizer, é a fonte, a origem de onde eu vou procurar aquele dado lá nas minhas vendas, não é? E quando aparecer a correspondência, ele vai me retornar o que tiver na coluna 2. Aqui, número do índice da coluna é o número da coluna que eu quero retornar. No caso, eu quero retornar o conteúdo que está na coluna 2, que é, no caso, a unidade de medida. Ok? Então, eu vou dar um clique aqui no número do índice da coluna, dei lá um clique, automaticamente me aparece essa tela, e eu já sei que o que eu quero retornar está na coluna 2, ok? Então, vou escrever aqui 2, para dizer que me traz aquilo que está na coluna 2. Mais abaixo, eu tenho procurar intervalo. Procurar intervalo tem 2 estágios. Tem o estágio 0, que procura valor exato, e tem o estágio 1, que procura valor aproximado. Para o nosso caso, vamos usar o estágio 0, de maneira que ele traga o valor exato. Vou escrever aqui 0, digitar o 0, e vou clicar em OK. Muito bem, trouxe aqui um erro, e este erro ele aparece porque não tenho nenhum produto aqui, tá? Então, vamos dar um clique aqui nesta célula, que é a célula C5, desculpa, tá? Aqui. E vamos dar um clique na setinha e vamos selecionar um produto. Vamos lá, massa, por exemplo. Dá um clique. Observe que o erro já desapareceu. Já apareceu, portanto, a unidade de medida correspondente àquele produto. Massa, pacote. Se eu vir aqui selecionar um outro produto, vamos escrever, por exemplo, arroz. Observe que já não apareceu pacote, mas apareceu quilogramas, que é a unidade correspondente do arroz, ok? Aqui o QTD vamos deixar por agora sim, porque nós vamos ter que escrever manualmente. O preço vamos fazer da mesma forma como fizemos aqui para a unidade de medida. Vamos usar a função PROC-V, ok? Aqui para o preço, vamos fazer da mesma maneira como nós fizemos aqui para a unidade de medida. Vamos manter o indicador de célula aqui nesta célula, que para mim é a célula F5, e vamos aqui para o recurso FX, demos lá um clique, e vamos procurar. Como eu tenho aqui utilizado mais recentemente, o PROC-V aparece já aqui, nessa lista, na principal, porque eu usei há pouco tempo. Então, ele vai já, não é, alocando aqui. Faço duplo clique, de maneiras que ele já me traz aqui a caixinha de argumento da função PROC-V. Aqui onde está o valor procurado, vamos sempre ser esse aqui, vai ser o produto. Vou dar um clique aqui, ok? E vou dar um clique aqui em matriz tabela, para levar o meu cursor para baixo. Na sequência, a matriz tabela, que é a origem dos dados, onde é que está? Está na planilha produtos, vou dar um clique na planilha produtos e vou selecionar do primeiro produto até ao último preço. Por que até o último preço? Ou seja, por que eu agora primeiro selecionei apenas até a unidade de medida, que é a coluna 2. Agora eu preciso selecionar até a coluna 3, porque quero fazer correspondência ao que está na coluna 3, ok? Para depois aqui vir no índice, no número do índice da coluna, digitar o número 3, porque é aquilo que eu quero que retorne para aquela célula. Em seguida, o intervalo já sabemos que é o 0, que vai dar aquele valor exato. Na sequência, vamos dar um clique em OK e já está. Observe que ele já tem aqui, então, o nosso preço. Se eu mudar para massa, tenho aqui 1000 kwanzas. Se por acaso vir para aqui na célula do arroz e mudar para óleo, por exemplo, observe que ele vai mudar de 1000 kwanzas, não é, de 1000 para o valor correspondente do óleo, viu?
já mudou aqui a unidade de medida e já mudou aqui também o preço daquele produto. O valor. Para o valor, nós precisamos fazer uma fórmula simples. Qual é a fórmula que nós vamos fazer? Vamos dar aqui um tal de igualdade, igual. Vamos dar um clique aqui na quantidade. E vamos usar o asterisco. O asterisco que vai corresponder o vezes, certo? Asterisco. E dou um clique em 2.400, que é aqui o preço unitário. Aqui, pessoal, é a referência da célula, não é o valor como tal, 2.400, é a referência da célula. Por isso é que aqui na minha célula, ele está mostrando igual a E5, asterisco F5, para fazer referência às células. Vou pressionar a tecla Enter e observem que não aconteceu nada porque eu não tenho nada aqui na quantidade. Mas se eu meter aqui alguma quantidade, se eu meter aqui, por exemplo, 2 na quantidade e pressionar a tecla Tab ou Enter, observem que eu já tenho aqui o valor, ok? Porque eu agora já tenho a quantidade. Se eu colocar 5 aqui, ele vai me dar o resultado de 5, da venda de 5, tá? Aqui dá 12 mil. Para vendedor e cliente, vamos fazer também a validação de dados, ok? Estamos aqui já na validação de dados, vamos dar lá um clique. Tiramos aqui qualquer valor, vamos para a lista. Aqui na fonte, na origem. Vou para a minha planilha agora, que agora é entidades. De que eu estou a tratar? Estou a tratar de vendedores, então vou escolher aqui do primeiro vendedor ao último. E vou clicar OK. E pronto, já está aqui o vendedor. Se dar aqui um clique, já aparece aqui os vendedores e por aí vai. Vou fazer a mesma coisa para os clientes. Cliquei em validação de dados, lista, origem. E vou para aqui a minha planilha entidades. E aqui vou tirar os nossos clientes e vou clicar em OK. E pronto, já está. Dar um clique aqui, eu já posso escolher aqui o meu cliente, ok? Pronto, assim está feito a primeira etapa, a primeira fase. A segunda fase é fazer com que esses dados daqui, eles passem para aqui, para a nossa base de dados, de maneira que depois, no futuro, nós possamos proteger essa nossa base de dados. Em condições normais, nós teríamos que copiar e colar, ok? O exercício vai ser o seguinte, vamos inserir aqui uma linha, tá? Seleciono, e para isso eu seleciono essa faixazinha aqui, clico sobre essa faixa selecionada com o botão direito do rato e vou para o menu Inserir. E na sequência vou escolher aqui a opção Mover células para baixo. Dou um clique aqui na opção Células para baixo, Mover células para baixo. E na sequência vou dar um clique em OK. E isso fez com que os dados anteriores que estavam aqui, eles desloquem-se para baixo, para dar aqui vazão, um espaço para que eu possa inserir os novos dados. E aqui quando eu fizer uma nova venda, vou fazer aqui uma venda agora, por exemplo, de Omo. Vamos criar, por exemplo, o número 5 pacotes de Omo. Eu terei que selecionar esses dados aqui e vou aqui copiar e depois vou passar aqui para colar, ok? 1, 2, 3 novamente. Grupo, isso aqui é muito trabalhoso, tá? Então nós vamos fazer esse processo, vamos automatizar isso, vamos passar essa responsabilidade para a macro. É aqui que as macros entram, ok? As macros, elas têm duas fases. A primeira fase, que é a fase da criação, e a segunda fase, que é da execução. Vamos começar com a fase da criação. Bem, aqui para a minha versão, eu vou para o menu V, dar um clique no menu V, para ali, para ti pode ser para o menu Exibir, ok? Ou também, caso queiras fazer, pode vir aqui na barra de estado, tem aqui a opção, tá? Basta dar um cliquezinho aí, tá? Ao dar um clique aqui na barra de estado, ele traz aqui já essa caixinha aqui de gravar macro. Observe que ele traz aqui o nome da macro. Aqui você precisa dar um nome para a macro. E a macro deve ser condizente com a operação que ela vai fazer. Por exemplo, eu aqui vou querer que a minha macro execute uma venda, cadastre uma venda, executa a venda. Então eu vou dar aqui o nome de executa venda para a minha macro. Lembrando que as macros não devem ter espaços nem caracteres como hífen. Aqui, executa. Vou escrever aqui, executa, underscore, venda. Nas macros não pode haver espaço. Ao atribuir o nome das macros, não deve haver espaço nem caracteres especiais. Se quiser separar uma palavra da outra, use o underscore ou escreve tudo ligado. Já dei aqui o nome para a minha macro, que é executa a venda. Em seguida, aqui os outros elementos falamos depois. Vamos só aqui para esse passo, depois falamos lá mais para frente aqui das teclas de atalho e da descrição e por aí vai. Em seguida vou dar um clique em OK. Pessoal, neste momento,
vocês devem fazer com bastante atenção e bastante cuidado. Por isso é que as macros elas devem ser planificadas. Porque a partir desse momento, tudo que eu fizer estará sendo gravado. Então vamos lá para o passo da gravação da macro. O que a minha macro vai fazer primeiro? Primeiro passo, ela vai me abrir um espaço aqui. Então vou selecionar aqui. E vou clicar com o botão direito nessa zona selecionada. Vou pedir para inserir. Cliquei na opção inserir e vou para mover células para baixo. E em seguida vou dar um clique em OK. Observem que ele já inseriu aqui, né, algumas células em cima, levando o conteúdo que estava para baixo, ok? E o que é que eu vou fazer agora? Vou selecionar aqui o produto que está aqui, o registro que está aqui, tá? Esse daqui de baixo. Selecionei e nesse mesmo intervalo vou clicar com o botão direito e vou pedir para copiar. Na sequência, venho para aqui para a zona da base de dados. Aqui, nesse ponto, clico com o botão direito e vou colar 1, 2, 3. 1, 2, 3 para ele trazer os dados exatamente como ele está sendo visualizado aqui, ok? Na sequência, até posso fazer o seguinte. Posso vir para aqui, até vou apagar essa data aqui. Posso vir aqui para apagar aqui esses dados. Vou apagar essa quantidade aqui também. E vou apagar aqui esse vendedor e cliente, para que a minha faixa de vendas diárias, não é, seja zerada de forma a não duplicar os dados, ok? Bem, olhando para isso, eu já vejo que a minha macro não tem mais nada para fazer. Não se preocupe com esses erros que estão aqui a aparecer, que nós já vamos ver como resolvemos isso aqui. Eu quero que no final desta operação, o meu indicador de célula pare aqui na data para que eu possa inserir uma data. Eu removi a data automática para nós inserirmos diferentes datas para ver como é que isso funciona, ok? Muito bem. Não há mais nada que a minha macro possa fazer, eu venho aqui, novamente aqui, na barra de estado e nesse quadrado do stop para parar a macro. Dou um clique e a macro parou. Está parada a macro. Vamos aqui para o menu inserir e vamos inserir aqui uma forma. Aqui na opção formas, dá lá um clique e vou escolher essa aqui, formas do retângulo de cantos arredondados. Eu dou um clique nesse retângulo e faço o desenho do retângulo aqui, tá? Desenho o retângulo aqui. E prontos, eu vou dar aqui já o nome, vou escrever aqui, executar vendas. Executar vendas. Aqui eu posso dar espaço, porque aqui é só um rótulo, ok, pessoal? Então, vou fazer aqui um pequeno ajuste. Posso fazer também aqui já uma alteração do tipo de letra, bonitinho. Posso negritar, posso centralizar, ok? Prontos. Aqui está o nosso botãozinho. Quando nós clicamos nesse botão, conforme eu mostrei lá na demonstração, conforme eu fiz a demonstração, quando clicamos aqui nesse botãozinho, ele vai executar a macro por nós, ok? Depois de criar esse botãozinho, aqui nele, olha aqui como está a configuração do meu indicador do rato, clico com o botão direito sobre ele e vou para a opção atribuir macro. Na sequência, eu vou dar um clique em executa a venda, que é a minha macro. E depois vou dar um clique em OK, não é? Aqui, executa a macro. E depois vou dar um clique em OK. E prontos, vamos lá ver. Vou dar um clique aqui fora. Aliás, vou cadastrar aqui um produto. Vamos lá cadastrar um produto. Vamos escolher aqui uma data. 3/1. Vamos lá ver qual produto é que eu quero. Agora vamos falar, por exemplo, do sabão. E aqui quantidade 5. Já está aqui o preço, a preço 2.500, o valor é 12.500. Vamos escolher aqui o vendedor. O Fernando está a vender muito, vamos agora meter também para o Colivela. E vamos meter aqui para o Antônio, que é o nosso novo cliente. Observem muito bem, aqui eu tenho o registro do dia. Ainda não consta da base de dados. Vamos fazer com que esse registro vá para a nossa base de dados, para armazenar, ok? E depois zerar aqui essa faixa, que estamos a ter como nosso formulário. É só dar um clique aqui em executar. Olha só que ele mostra aqui o dedinho indicando, quer dizer que isso aqui é um objeto clicável. Eu dou lá um clique e observem que a venda que estava aqui de sabão já foi cá para baixo, cadastrada, que é no dia 3, sabão, barra 5, 2.512, o vendedor foi o Colivela e o cliente foi o Antônio, ok? Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desta aula, não deixe de deixar o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas possam ser acessas, que também possam engajar o canal e isso me encoraja a trazer novos conteúdos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu já volto para aqui com mais assuntos. Até a próxima videoaula.